E aí nós tivemos um segundo turno, apenas duas opções, Bolsonaro e Lula, e tem que se fazer uma escolha. Não seria nenhum deles o meu candidato à presidência. Mas, tendo que fazer uma escolha, apesar de eu ter as minhas divergências, e apesar de eu não mudo minha opinião sobre o passado, mas dentre as opções que estavam ali à disposição, entendo que a candidatura do presidente Bolsonaro seria a melhor. E eu vou ser oposição. Claro que não é uma oposição irracional. O que vier do governo nós entendemos que é bom para o país, não é porque veio do governo que a gente se opõe, que nós vamos necessariamente rejeitar. Olha, desde o início eu me coloquei como defensor da terceira via. Até coloquei a minha candidatura, uma pré-candidatura presidencial, porque eu acredito que essa polarização é ruim para o país, ela leva a radicalismos, e a gente precisa, na verdade, de uma posição moderada, de centro, mas não se viabilizou nem a minha candidatura no final, mas também a candidatura de outros da terceira via. Tanto que o resultado, mesmo daqueles que mantiveram as candidaturas, foi muito tímido nas urnas. E aí nós tivemos um segundo turno, apenas duas opções, Bolsonaro e Lula, e tem que se fazer uma escolha. Não seria nenhum deles o meu candidato à presidência. Mas, tendo que fazer uma escolha, eu me coloquei ao lado do atual presidente Bolsonaro, que apesar de eu ter as minhas divergências, e apesar de eu não mudo minha opinião sobre o passado, não é uma reconstrução do passado, e mantenho as razões do meu rompimento com o governo atual. Mas dentre as opções que estavam ali à disposição, entendo que a candidatura do presidente Bolsonaro seria a melhor. E no Senado, eu atuaria de todo modo de maneira independente. Não seria uma base do governo necessariamente. Por exemplo, eu acho que há falhas gritantes em matéria, por exemplo, de preservação ambiental. Tínhamos realmente ter uma política mais robusta em relação à preservação da Amazônia, principalmente, redução do desmatamento. Tínhamos que avançar também em outras pautas, numa agenda de reformas mais ambiciosas para o Brasil, mas entre as duas opções, ainda Bolsonaro seria melhor. Não vejo Lula com essa agenda modernizante do Estado, do Brasil, ou algo positivo para a própria democracia brasileira. Eu vou ser oposição. Claro que não é uma oposição irracional. O que vier do governo nós entendemos que é bom para o país, não é porque veio do governo que a gente se opõe, que nós vamos necessariamente rejeitar. Agora, é claro que não vejo vindo desse governo propostas na área anticorrupção, e como senador também você tem um poder autônomo, você não precisa ficar esperando apenas as iniciativas do governo. Então pretendo ser um senador vigilante, um pouco numa linha de guardião da República, como tem que ser o Senado. Acho que esses protestos deveriam ser encarados porque revelam uma grande insatisfação com o resultado das eleições e uma oposição à proposta do PT para o país. Quem ganhou, no final das contas, não foi tanto o PT, mas sim foi essa rejeição ao governo Bolsonaro. Fez coisas boas também, a gente tem que destacar isso. A economia não estava numa situação exatamente ruim, o desemprego estava caindo, tá? Mas existia uma série de falhas que acabaram comprometendo a própria reeleição. Agora, essas manifestações, desde que elas não sejam violentas, sendo elas pacíficas, não concordo também lá com algumas coisas como os bloqueios, né? Então isso a gente é contra, mas elas revelam essa insatisfação e faz parte de uma democracia, as pessoas poderem protestar. Agora, deveriam ser interpretadas essas manifestações da forma apropriada, no sentido de alertar o novo governo de que ele tem que ter cautela, prudência e buscar posições moderadas, já que existe uma grande oposição e insatisfação da população em relação ao resultado das eleições. Foi muito dividido, né? A diferença percentual foi pequena, então é o momento da gente pregar a união, já que essa eleição foi mais marcada pela rejeição do que necessariamente pela aprovação de um dos candidatos. O que nós temos que fazer? Nós temos que buscar no espaço político possível
a retomada do combate à corrupção, dos instrumentos, das condições necessárias para que a gente tenha não só prevenção, mas também repressão qualificada contra a corrupção. Porque ela continua sendo um grande problema, e aí não é um problema só do Brasil. A América Latina, historicamente, tem problemas, principalmente em decorrência da falta de uma aplicação efetiva da lei. Se nós formos olhar os nossos códigos, se formos olhar as nossas leis, o arcabouço legislativo ele é satisfatório, mas a grande dúvida é como, mesmo com esse arcabouço, esse sistema de corrupção, eles acabam proliferando. Como foi revelado na época da Operação Lava Jato, você tinha basicamente ali uma captura do Estado, né, aquilo que os anglo-saxões chamam de state capture, em favor de determinados projetos políticos e para enriquecimento de determinados agentes públicos e políticos. Eu tenho defendido basicamente algumas bandeiras, por exemplo, o fim do foro privilegiado, um privilégio para os agentes políticos que não justifica mais numa república e acaba sendo uma blindagem para pessoas que fazem coisa errada. Eu agora, como senador, terei esse foro privilegiado, mas eu acho que é um mal para o país e defendo a supressão desse mal. A volta da prisão em segunda instância, que é uma forma de você dar uma resposta à sociedade para aqueles casos intermináveis na justiça, que muitas vezes envolvem crimes de corrupção, mas às vezes até crimes comuns. Mas quando os acusados são pessoas poderosas, normalmente a gente não vê resultado perante as cortes de justiça. Isso leva a descrédito das pessoas no sistema e muito é o que explica essas movimentações, essas insatisfações, e é nosso dever, né, dever do mundo político, remediar esses problemas. Além disso, existe uma série de medidas pontuais que podem ser feitas. Por exemplo, criar programas whistleblower, como existem em outros países e que aqui no Brasil ainda são muito precários, são insuficientes. Nós criarmos, por exemplo, mecanismos para garantir maior autonomia e independência dos órgãos de controle, como, por exemplo, um procurador-geral da República escolhido a partir de uma lista tríplice como uma medida obrigatória. Medidas, por exemplo, para a gente resguardar a autonomia da Polícia Federal, que é um órgão importante de investigação. Então eu defendo, por exemplo, o mandato fixo para o diretor da Polícia Federal, assim como existe o diretor do FBI. Eu acho que é um tema importante. Você discutir reforma da justiça é sempre positivo. O que não deve ser feito, no entanto, é uma discussão de reforma da justiça em confronto com o próprio judiciário. Então, se a gente for olhar o próprio Supremo Tribunal Federal, vários ministros defendem, por exemplo, o fim do foro privilegiado. Vários ministros defendem uma limitação da sua competência para que a competência fique mais restrita a casos constitucionais. Então, são discussões saudáveis que podem ser feitas em qualquer democracia, sem que isso necessariamente implique alguma espécie de confronto, né, com o Supremo Tribunal Federal. No fundo, o que a gente precisa no Brasil é mais diálogo acima de tudo. Por exemplo, eu sou contra a discussão de ampliar o número de ministros supremos. Sempre achei que isso não é o caminho. Mas você discutir, por exemplo, a fixação de mandatos, como existem nas cortes constitucionais europeias para ministro supremo, especialmente para os novos que forem nomeados, né, para os já nomeados, eu acho que seria uma mudança das regras do jogo em curso, então não seria apropriado. Mas você estabelecer mandatos fixos de 10, 12 anos é uma discussão saudável. E sequer os ministros do Supremo atuais são refratários a esse tipo de proposta, pelo menos até onde eu sei, alguns até são favoráveis. Eu me qualifico como um político de centro-direita. Tá? Então, algumas dessas pautas eu compartilho, outras nem tanto. Eu tenho um compromisso com o eleitorado. Eu sou particularmente contra, né, a ampliação das hipóteses que autorizam a prática do aborto no Brasil. Isso não é uma pauta, por exemplo, de extrema-direita ou necessariamente de um eleitor bolsonarista. Existem eleitores que se identificam com Bolsonaro que têm essa pauta, mas essa pauta transcende essa questão personalista. Não, são duas lições que nós temos que extrair do episódio. Nós temos uma tradição histórica de impunidade no Brasil do crime de colarinho branco e da grande corrupção. Então, vários escândalos criminais se sucederam no tempo.
A Lava Jato mostrou que o combate à corrupção é possível, sim, num país como o Brasil. Que nós não estamos fadados a ser um país corrupto. Preciso ter o quê? Vontade política e vontade institucional. A outra lição que se extrai disso é que tem que ser uma luta perene. E nessa luta perene nós podemos ter avanços e podemos ter também retrocessos. Mas a Operação Lava Jato, ela revelou um sistema de corrupção que estava entranhado na administração pública brasileira, não só em governo federal, mas em governos estaduais, e algo que impactava o nosso desenvolvimento econômico e erosionava a fé que as pessoas tinham na democracia. Mas gerou uma onda anticorrupção mundial, né? Teve impactos aqui na América Latina e na África, principalmente, enormes. Tivemos aí 4 presidentes do Peru que foram processados por corrupção, por provas que nós descobrimos na Lava Jato e compartilhamos. Tivemos reflexos em países como Equador, Colômbia, maior ou menor grau, também ali na região da América Central, além de nós termos também reflexos em países como Estados Unidos, países europeus como Suíça, Luxemburgo. Então a corrupção foi real. É talvez o maior caso de corrupção descoberto na história. E o Brasil deu uma lição, vamos dizer, ao mundo naquela época, mostrando que mesmo um país com uma tradição de impunidade pode e tem a capacidade de mudar a sua história. O que veio depois foi uma reação política, que claro que nos entristece, mas ela é a causa e motivo apenas de nós retomarmos a luta e seguirmos adiante. Não, foi uma consequência indesejada, porque no fundo o judiciário aplica a lei. Eu apliquei a lei naqueles casos. A própria condenação do ex-presidente, ela foi exarada não só por mim, mas por outros juízes. Foi mantida no Tribunal de Apelação em Porto Alegre, foi mantida em Brasília. O próprio Supremo Tribunal Federal, na época, autorizou a prisão do ex-presidente. Então, o que afetou a eleição naquele ano foram os crimes que foram descobertos. A reação ao crime é uma reação necessária sempre. A gente não pode deixar os crimes impunes. Então, foi uma consequência, no fundo, indesejada, mas uma consequência decorrente não da aplicação da lei, mas da prática dos crimes descobertos na Operação Lava Jato. Isso, para mim, foi um erro judiciário, a anulação das condenações, mas é aquele momento que a gente tem que olhar para frente, né? Vamos olhar para frente e vamos ver como é que a gente consegue construir depois disso. Construir o quê? Retomar as condições necessárias para que a gente tenha prevenção e repressão qualificada à corrupção no Brasil, que é um objetivo de qualquer país, né? Não tem nenhuma democracia moderna que se sustenta baseada em corrupção. Não tem nenhuma economia que se mostra eficiente se você tem o desperdício inerente ao suborno disseminado. Mas tudo isso significa o quê? Agora teve uma eleição, a gente tem que olhar para frente. Não adianta a gente ficar remoendo esse passado. Eu tenho minha consciência tranquila em relação àquilo que eu fiz e a minha decisão na época ela foi confirmada por outros juízes, outros tribunais. Mas agora é o momento da gente olhar para frente. Não, eu vou ser franco para você, eu nunca pensei num cargo cogitando do seguinte: no fundo, a minha intenção é fazer um bom mandato como senador, então não penso, né, o que a gente vai fazer daqui a 4, daqui a 8 anos. O importante é a gente estar inserido na discussão pública no Brasil e poder contribuir para o país. Então não tem essa cogitação em mente.